In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amém. Quem poderá contar as proezas do Senhor? Quem proclamará todos os seus louvores? Salmo 106:2. Estas palavras, ecoando através dos séculos, refletem a imensidão da tarefa que temos ao tentar compreender e expressar a magnitude do amor divino. Elas nos lembram que nossa capacidade de louvar a Deus é sempre limitada, mas nosso desejo de fazê-lo deve ser infinito. Devocional evangélico. O Salmo 103, em sua essência, é uma jornada da alma em direção à compreensão da misericórdia e do amor inabalável de Deus. Ele nos convida a um reconhecimento profundo da graça divina, a celebrar o perdão que nos é concedido, as bênçãos que nos inundam e a restauração que nos transforma. É um cântico de gratidão que brota do coração, uma expressão de reverência que nos conecta ao divino. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Salmo 103:10. Este versículo é um farol de esperança, revelando a compaixão infinita de Deus para conosco. Em vez de retribuição, Ele nos oferece perdão. Em vez de condenação, Ele nos concede graça. Que possamos, a cada dia, mergulhar mais profundamente na compreensão deste amor inabalável, reconhecendo-o em cada detalhe de nossas vidas e, em resposta, estendendo essa mesma misericórdia e compaixão aos que nos cercam. Que nossa vida seja um reflexo da graça que recebemos, um testemunho do poder transformador do amor de Deus. O Salmo 103 ressoa com a promessa central do Evangelho, a redenção e a renovação oferecidas através de Cristo. A graça que permeia cada verso não é apenas um favor imerecido, mas um presente divino que capacita a transformação. Calvino, em suas Institutas, descreve essa graça como a benevolência divina que flui livremente de Deus para nós, sem qualquer mérito nosso. Essa benevolência é manifesta no perdão dos pecados, na cura das enfermidades e na restauração da nossa dignidade como filhos de Deus. A oração do Salmo 103, portanto, é uma resposta à iniciativa divina. Ela reconhece que não podemos nos justificar por nossos próprios esforços, mas dependemos inteiramente da misericórdia de Deus. Esta compreensão nos leva a uma humildade profunda, a uma reverência genuína diante da santidade do Criador. É essa humildade que abre nossos corações para receber as bênçãos que Ele deseja nos conceder. A teologia da aliança, central para a fé cristã, encontra eco no Salmo 103. Deus não apenas nos ama individualmente, mas também se compromete conosco em um pacto eterno. Ele promete ser nosso Deus e nós, seu povo. Essa aliança é selada com o sangue de Cristo, garantindo a nossa salvação e a nossa esperança futura. Através do Espírito Santo, somos capacitados a viver em fidelidade a essa aliança, a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A experiência da cura, mencionada no Salmo 103, não se limita apenas ao corpo físico. Ela abrange a cura emocional, mental e espiritual. Deus deseja nos libertar das amarras do pecado, das feridas do passado e das ansiedades do futuro. Ele nos oferece uma nova vida, uma vida de paz, alegria e propósito. Ao abraçarmos a graça imensurável de Deus, somos transformados de dentro para fora, tornando-nos testemunhas do seu amor e da sua misericórdia no mundo. Irmãos, celebremos a imensurável graça divina. Participem da Santa Ceia, memorial do amor de Cristo, renovem seus votos no batismo, símbolo da nova vida, e nutram a alma com oração constante, jejum que fortalece o espírito e estudo bíblico diário. Inscrevam-se no canal para mais reflexões edificantes e vivam em comunhão, servindo ativamente na igreja. Que a fé ilumine cada dia. O Salmo 103, à luz das Escrituras, revela um Deus que transcende a mera justiça, abraçando a misericórdia. Agostinho, ao meditar sobre a graça, nos lembra que Deus ama em nós o que Ele mesmo nos dá, e não o que encontramos por nós mesmos. Essa graça, manifesta no perdão, exige uma interpretação que valorize a expiação vicária de Cristo, doutrina central da fé. Teologicamente, o Salmo 103 aponta para a soberania de Deus em conceder bênçãos. Ele não é obrigado a nos amar, mas escolhe fazê-lo. Essa escolha, baseada em seu caráter imutável, fundamenta a nossa esperança. A prática da gratidão se torna, então, uma resposta lógica a essa dádiva. Adorar a Deus,
reconhecendo sua santidade e proclamando suas obras, é um imperativo ético. Na vida prática, o Salmo 103 nos desafia a cultivar a compaixão. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar os outros. A oração de confissão, reconhecendo nossa dependência da misericórdia divina, e o serviço ao próximo, refletindo o amor de Cristo, são práticas que nos aproximam do coração de Deus. A leitura orante das Escrituras, buscando discernimento e transformação, nos capacita a viver em conformidade com a vontade divina. Lembro-me de um período sombrio em minha vida, quando o peso da culpa parecia insuportável. As vozes acusadoras ecoavam em minha mente, lembrando-me de cada erro, cada falha. Sentia-me indigno do amor de Deus, distante da sua graça. Foi então que, em meio à angústia, me deparei com o Salmo 103. As palavras de Davi, expressando a misericórdia e o perdão divinos, tocaram o fundo da minha alma. A promessa de que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente está longe do Ocidente, trouxe alívio e esperança. Percebi que, apesar dos meus pecados, o amor de Deus permanecia inabalável. Naquele momento, entreguei minhas dores e arrependimentos a Ele, buscando o seu perdão. E, em sua infinita bondade, fui acolhido. A cura começou a fluir, restaurando a minha alma e renovando a minha fé. Aprendi que a vulnerabilidade diante de Deus é o caminho para a transformação, e que sua graça é suficiente para nos libertar de qualquer fardo. Hoje, procuro viver de forma autêntica e intencional, reconhecendo a presença de Deus em cada detalhe da minha vida. A oração se tornou um refúgio, a leitura da Bíblia, um guia, e o serviço ao próximo, uma expressão do amor que recebi. Agradeço a Deus pela sua misericórdia e por me conduzir a uma vida de propósito e significado. A experiência de culpa, tão presente na narrativa anterior, encontra eco em Romanos 7, onde Paulo lamenta a luta entre a sua vontade e o pecado. No entanto, a resposta não reside na autocondenação, mas na graça redentora de Cristo. Lutero, ao comentar sobre a justificação pela fé, enfatiza que somos justificados não pelas obras que praticamos, mas pela fé que depositamos em Cristo. O Salmo 103, portanto, não minimiza a gravidade do pecado, mas proclama a magnitude da misericórdia divina. A imagem de Deus afastando as nossas transgressões como o Oriente do Ocidente simboliza a remoção completa da culpa, o esquecimento dos pecados. Essa promessa se cumpre em Cristo, cujo sacrifício expiatório nos reconcilia com Deus. A tradição cristã, desde os padres da Igreja até os reformadores, tem enfatizado a importância da confissão e do arrependimento. No entanto, esses atos não são meios de barganhar com Deus, mas sim expressões de humildade e reconhecimento da nossa dependência da sua graça. A participação na ceia do Senhor, um ato de adoração, celebra a aliança renovada em Cristo e nos fortalece para viver em conformidade com a sua vontade. A busca por uma vida autêntica e intencional, guiada pelo Espírito Santo, é a resposta à graça recebida, um testemunho do amor inabalável de Deus. A doutrina da graça irresistível, frequentemente mal compreendida, não significa que Deus nos força a aceitá-lo contra a nossa vontade, mas sim que Ele remove os obstáculos que nos impedem de reconhecer a sua bondade. A graça, portanto, precede a nossa resposta, capacitando-nos a crer e a amar. A teologia reformada enfatiza a soberania de Deus na salvação, mas também a responsabilidade humana em responder ao chamado divino. A prática da oração, como expressa no Salmo 103, é um canal de graça. Através da oração, nos aproximamos de Deus, confessamos nossos pecados e buscamos a sua orientação. A ética cristã nos chama a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor se manifesta em atos de serviço, compaixão e justiça. Buscar uma vida autêntica e intencional, como mencionado anteriormente, implica em cultivar as virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor. A fé nos permite confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A esperança nos sustenta em meio às tribulações, confiando na promessa da vida eterna. O amor nos capacita a amar os outros, mesmo aqueles que nos prejudicam. Ao vivermos essas virtudes, nos tornamos testemunhas do poder transformador do Evangelho. Inicie cada dia com a leitura atenta e reflexiva do Salmo 103, meditando em cada verso,
absorvendo a beleza da linguagem e agradecendo a Deus por suas incontáveis bênçãos, tanto as grandes quanto as aparentemente pequenas. Reserve um tempo específico para a oração de confissão, reconhecendo seus pecados com honestidade e buscando perdão divino com um coração contrito. Pratique o jejum semanalmente, renunciando a algo que lhe é caro, seja um alimento, uma atividade ou um hábito, a fim de se aproximar de Deus em espírito e verdade, fortalecendo sua disciplina espiritual. Participe ativamente da vida da igreja, envolvendo-se em um ministério que lhe permita servir aos outros com amor e dedicação, utilizando seus dons e talentos para edificar o corpo de Cristo. Cultive a virtude da humildade, reconhecendo que tudo o que você tem, desde a saúde até as habilidades, vem de Deus, e que você é apenas um mordomo fiel dos seus dons. Pratique o perdão, liberando aqueles que o ofenderam, lembrando-se de que Deus também o perdoou abundantemente. Para aprofundar sua vida de oração, experimente a Lectio Divina, uma forma de leitura orante das Escrituras que envolve a leitura, meditação, oração e contemplação. Escolha um versículo do Salmo 103 que ressoe em seu coração e medite nele profundamente, buscando a revelação de Deus para a sua vida. Escreva um diário de oração, registrando suas conversas íntimas com Deus, suas lutas, seus anseios e as respostas que Ele lhe concede. Busque a orientação de um mentor espiritual, alguém maduro na fé que possa lhe oferecer sabedoria, encorajamento e responsabilidade em sua jornada de fé. O Salmo 103, à luz da teologia sistemática, revela a doutrina da providência divina. Deus não apenas criou o mundo, mas também o sustenta e governa continuamente. Calvino, em suas Institutas, argumenta que a providência de Deus não é uma permissão ociosa, mas sim uma direção ativa e eficaz de todas as coisas. Essa direção se manifesta no perdão dos pecados, na cura das enfermidades e na restauração da nossa dignidade como filhos de Deus. A doutrina da expiação, central para a fé cristã, encontra eco no Salmo 103. O pecado, que nos separa de Deus, é expiado pelo sacrifício de Cristo na cruz. A justificação, portanto, é um ato de Deus que nos declara justos aos seus olhos, não com base em nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo. A santificação, um processo contínuo, é a obra do Espírito Santo em nós, que nos capacita a viver em conformidade com a vontade divina. A Confissão de Westminster, um documento fundamental da fé reformada, afirma que daqueles a quem Deus efetivamente chama, Ele também justifica, santifica e glorifica. Essa glorificação, a esperança final dos cristãos, é a promessa de uma vida eterna na presença de Deus, livre do pecado e da dor. Através da oração, da leitura das Escrituras e do serviço ao próximo, nos aproximamos de Deus e nos tornamos testemunhas do seu amor no mundo. Pratique a oração contemplativa, buscando a presença de Deus em silêncio e quietude, permitindo que o Espírito Santo o guie em sua meditação. Participe da Santa Ceia com frequência, renovando sua aliança com Cristo e lembrando-se do seu sacrifício por você.